noite, igreja. Graça e paz. Cheguei no pulo, mas para a glória de Deus deu tempo. Vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus. Uma igreja que não ora é uma igreja que não tem nenhum poder, né? Nós temos que viver em oração. Feche seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus. Pai, nós entramos agora, Senhor, em Tua santa e gloriosa presença. Não há coisa melhor, Senhor, do que estarmos em Tua presença. E iniciamos, meu Pai, não somente eu, mas junto à Tua igreja, Te pedindo perdão pelos nossos pecados, reconhecendo quem nós somos, pecadoras, falhas, e reconhecendo quem Tu és, santo, bendito, maravilhoso. Senhor, eu Te peço, Senhor, perdão pelos nossos pecados. Nós somos pecadoras, ó Pai, desde a queda de Adão. E todos os dias nós temos que pedir perdão. Assim como a Tua palavra nos ensina, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E nós estamos aqui prostradas diante de Ti, com o nosso coração prostrado diante de um Deus que é tão grande e tão poderoso. E Te pedimos nessa noite, Senhor, perdão. Perdão pelas vezes, Senhor, que as tarefas do dia a dia não permitiu que nós prostrássemos diante do Senhor para estar orando. Perdão, Senhor, pelas vezes que tivemos a oportunidade de falar do Senhor e deixamos passar. Perdão, Senhor, por muitas vezes não estar na Tua casa como deveríamos estar, fazendo a Tua vontade, incessantemente. Pai querido, eu Te peço também que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas. Senhor, nós somos carentes e dependentes da Tua misericórdia. O que seríamos de nós, Senhor, se não fosse a Tua grande misericórdia? A Tua misericórdia, ela é infinita. Te pedimos, Senhor, que todos os dias, ainda que nós venhamos esquecer de Te pedir, mas que a Tua misericórdia esteja sobre as nossas vidas, esteja sobre a vida da Tua igreja, de cada mulher que está aqui nessa noite. Nós somos carentes e dependentes de Ti, da Tua poderosa mão. Pai, eu oro por cada mulher que fez um esforço impossível para estar aqui nessa noite. Senhor, que o Senhor venha ouvir a oração de cada uma delas. Que os Teus ouvidos venham estar inclinados ao nosso clamor, às nossas lágrimas, aos nossos choros. Meu Deus, eu Te entrego cada família representada aqui em Tuas mãos. Cada filho, cada marido, cada parente. Nós sabemos que é a oração que vai fazer com que a Tua graça alcance a cada vida, da mesma forma que a Tua graça nos alcançou. Nós somos gratas a Ti, Senhor, porque sabemos que só estamos aqui porque fomos alcançadas pela Tua maravilhosa graça. Te louvamos, Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e tudo que o Senhor ainda vai fazer nesse lugar. O Senhor nos trouxe aqui porque o Senhor separou essa noite para nos alimentar com a Tua poderosa palavra. E que nós venhamos sair daqui, Senhor, transformada, porque a Tua palavra tem o poder de transformação. A Tua palavra é poderosa, ela tem poder para curar, ela tem poder para libertar, ela tem poder para alcançar e fazer aquilo que nós não conseguimos fazer. Ó Senhor, não tem palavras para expressar o tamanho da nossa gratidão. Não temos palavras para expressar o tamanho ao nosso amor. Mesmo reconhecemos que nós somos falhas, que nós erramos todos os dias, mas o Senhor nos ama incondicionalmente, do jeito que cada uma daqui nós somos. Pai, muito obrigada, Senhor, por tudo. Nós Te agradecemos. Nós Te pedimos, Senhor, que o Senhor prepare o coração da Tua serva,
dessa mulher maravilhosa, abençoada, que o Senhor separou para cuidar de nós. Nós te pedimos, Senhor, que a palavra que o Senhor vai ministrar através da boca da tua filha venha de encontro com os nossos corações nessa noite e que ela produza um resultado, não somente aqui, mas em nossas vidas lá fora, para alcançar outras pessoas. Meu Deus, eu te entrego a saúde física de cada mulher aqui nessa noite. Eu não sei, Senhor, se tem alguma mulher aqui que está com alguma enfermidade, ou sabendo ou não sabendo, tendo consciência ou não, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Essa noite, Senhor, pode ser noite de cura, essa noite pode ser noite de transformação, porque a tua palavra tem o poder para curar, a tua palavra tem poder para fazer tudo, meu Pai. Então, Senhor, que o Senhor vai tocando agora, que o teu Espírito Santo vai tocando em cada mulher, que vai tirando toda enfermidade, depressão, qualquer problema que essa mulher tem passado, que ela não consegue se expressar, que ela não consegue abrir a boca e falar, Senhor, com alguém. Hoje é o momento de conversar contigo, de derramar as lágrimas em tua presença e de pedir socorro, porque nós sabemos que o Senhor é poderoso e o Senhor nos socorre a todo momento que nós clamamos a ti, Pai. Senhor, muito obrigada por cada mulher que está aqui nessa noite. Eu já te entrego esse culto em tuas mãos. Eu já te entrego, Senhor, desde o altar até a porta da igreja em tuas mãos. Nós sabemos que o Senhor tem o controle de tudo, de todas e das nossas vidas. Pai, alcance os nossos familiares. Eu te entrego, Senhor, a nossa vida em tuas mãos e te agradeço desde já, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudir ao nome do nosso Deus. Ao decorrer do culto nós vamos continuar orando e vamos continuar adorando ao nome do nosso Deus nessa noite. Aleluia, com seus olhos fechados, entrega essa hora o seu louvor ao Senhor. Entrega a tua adoração a Ele, pois não há nada igual, nem há nada melhor que a presença do Senhor. Não, Senhor, não há nada. E não há nada igual, não há nada melhor a de se comparar a esperança viva. Tua presença, nós provamos e vimos sim, todos os dias. E eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha de a tua presença. Clamamos por ela. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher este lugar. É o desejo do meu, de todos os nossos corações, Senhor, de sermos inundados pela
provar o quão real é a tua presença. E vamos provar a tua glória e bondade. Nós te exaltamos, Jesus. Aleluia. A presença maravilhosa, Senhor. Aleluia. 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 Ele nunca nos deixou e Ele jamais nos desampara. Nós confiamos no Teu amor, Senhor. Confiamos na segurança do Teu amor. Confiamos em estar seguros em Ti, pois o Teu amor não falha. Pois a Tua presença, Senhor, nós provamos e vimos que nos Teus braços é o nosso descanso, Senhor. Aleluia. Oh, nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos, Senhor. Diga a Ele: seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. O seu amor é perfeito. O seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E ainda, se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Pois nós confiamos que em Teus braços nós confiamos que em Teus braços é o nosso descanso. E em Teus braços é o meu descanso. Sim. E em Teus braços é o meu descanso. Pois nós estamos seguras em Ti, Senhor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Sim, seu amor perfeito. O seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo mar, nós acharemos conforto. Eu acharei esse amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Sim, Senhor, me guarda, nos guarda. E em Teus braços é o meu descanso. E em Teus braços é nós confiamos. E em Teus braços é o teu. Oh, nós confiamos sim. E em Teus braços nós confiamos que é o nosso descanso. E em Teus braços é o meu descanso. Somente em Ti. E em Teus braços é o meu descanso. Nós confiamos.
de novo em tuas mãos. Eu recaio em tua graça. Nós nascemos e confiamos em ti. Recaio de novo em tuas. Nós recaímos, Senhor. Oh, recaio em tua graça. E de novo, recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio em tua graça. Nós nascemos pra ti, Jesus. Recaio de novo em tuas. Se eu passar pelo, diga a ele, eu acharei conforto em teu. Pois eu sei. Tu és, Senhor, que me guarda em teus braços, e em teus braços é o meu descanso. Somente em ti, e em teus braços é o meu descanso. Nós confiamos, e em teus braços é o meu descanso. Teus braços, e em teus braços é o meu descanso. Oh, Jesus, nós confiamos nesse amor que não falha, na esperança que está em Cristo Jesus. Oh, Cristo em nós, a esperança da glória. Oh, Senhor, tu és o único caminho, tu és a verdade, tu és a vida. Entregamos as nossas vidas em tuas mãos. Entregamos as nossas vidas em tuas mãos, Jesus. Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Deus é maravilhoso. Ele é tremendo, Ele é absoluto. Como foi difícil marcar esse encontro, né? Quantas coisas aconteceram, mas o tempo é hoje, é agora. Foi o Senhor que marcou esse encontro conosco hoje. Em um momento tão difícil que nós estamos vivendo, né? Um tempo tão difícil que nós estamos vivendo. Tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Que bênção, qual o seu nome? Helena, seja bem-vinda. Qual o seu nome? Bruna, seja bem-vinda. Mais alguém nos visitando pela primeira vez? Evelyn, seja bem-vinda, Evelyn. Oh, glória, que bênção. Deus é maravilhoso. Glória a Deus por isso. Peguem a palavra de Deus. Abra, por favor, em Romanos 8. A palavra de Deus que é poderosa, viva e eficaz. Que jamais ela volta vazia, né? Ai, a boca de Deus falando conosco. Romanos 8, eu vou ler o versículo 1, tá bom? Romanos 8, versículo 1. Todos acharam? Portanto, agora,
nenhuma condenação há para os que estão em Jesus Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vou ler de novo. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Jesus Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Fecha os teus olhos. Senhor, nós cremos que a presença do Teu Espírito Santo, ela é viva e real no meio de nós. O Senhor habita em meio aos louvores. Então, através dos louvores, o Senhor já ministrou a nossa vida poderosamente. E agora, Senhor, nós necessitamos, não precisamos, necessitamos ouvir a Sua voz. Então, fala conosco, Senhor, nessa noite. Ministra aos nossos corações de maneira sobrenatural. Que o Senhor venha revelar o nosso interior nesse lugar. E que nenhuma de nós saia daqui da mesma forma que nós entramos, Senhor. Mas que saiamos preenchidas pela Tua palavra. Prontas a praticar a Tua verdade. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode se assentar. Em nome do Senhor Jesus. O livro de Romanos é um livro riquíssimo, né? Aqui no capítulo 8, eu estava lá em casa estudando, e eu falei, no capítulo 8 dá para desenvolver várias pregações, porque é um capítulo muito rico. Se a gente fosse se estender ao capítulo 8 inteiro, a gente ia ficar aqui até amanhã, ia ter que fazer vigília. Então, eu separei alguns versículos, mas nós não temos como entender o capítulo 8 se a gente não voltar um pouquinho em outros capítulos. E a gente sabe que quem escreveu a carta dos Romanos foi o apóstolo Paulo, né? Que homem, né? A gente tem pessoas que a gente admira, eu admiro o apóstolo Paulo. Ele é um exemplo de perseverança, um exemplo de fé, um exemplo de entrega, de persistência, porque sofreu muito, padeceu muito, mas não desistiu porque ele sabia onde ele queria chegar. Qual era o seu objetivo, qual era o seu foco, qual era o seu ideal. Então, não tem como a gente não admirar o apóstolo Paulo. É um exemplo não só para homens, mas um exemplo para a igreja inteira, né? Para homens e mulheres. Então, vamos ler aqui o versículo 1 novamente. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Jesus Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu a carta dos Romanos, ele estava falando daquilo que ele mesmo vivenciou, daquilo que ele mesmo experimentou, que foi a graça do Senhor Jesus. Quando o apóstolo Paulo ele escreve no versículo 1 que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo, ele teve redenção dos seus pecados. Ele foi redimido de tudo aquilo que ele fazia de ruim, que era perseguir a igreja, como ele mesmo disse. Eu, o apóstolo Paulo, encerrei homens e mulheres e crianças, e eu os obrigava a blasfemar contra Deus. Aí você imagina a mente do apóstolo Paulo, quando o Senhor Jesus o chamou e falou, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Até então, ele estava achando, ao seu ver, ao seu modo, segundo aquilo que ele estudou aos pés de Gamaliel, que o que ele estava fazendo era certo. Ele estava defendendo a lei. Então, aos olhos do apóstolo Paulo, que era Saulo, o que ele estava fazendo era certo, até o dia que Jesus o atraiu. Naquele momento que o Senhor Jesus falou, por que você me persegue? E logo ele caiu de joelhos, e ali ele já perdeu a visão. Imagina a mente, nunca ouviu a voz de Jesus. Ele achava que era um servo de Deus, mas ele mesmo disse que todo conhecimento que eu tinha não passava de esterco. Foi ele que falou. Ele nunca tinha ouvido a voz de Cristo. E no momento que ele ouve a voz de Cristo, ele já fica cego. Como que ficou a cabeça do apóstolo Paulo, que antes era Saulo? Imagina o conflito interno
que ele não enfrentou. A gente pensa que só mulheres passam por conflitos internos. Não, homens também passam, mas a gente passa muito mais, né? Mas homens também passam. Imagina o conflito que ele ficou e o Senhor falou para ele: por que você me persegue? Dali ele já ficou cego e ali ele voltou para sua casa cego. E quando o Senhor falou com o profeta Ananias para ir até a casa dele, Ananias falou: não vou, porque ele mata todo mundo. Ele manda matar todos que te servem, que te seguem. Eu não vou. O Senhor falou: vai, porque ele está jejuando e orando. Ele poderia ter reclamado, ele poderia ter murmurado, mas ele foi jejuar e orar. Por que ele foi jejuar e orar? Porque ele foi atraído pelo próprio Cristo. Quando a pessoa é atraída por Cristo, ela não questiona, ela não murmura, ela simplesmente ora e espera. E ele ficou ali orando e esperando. Então, quando ele escreveu a carta dos Romanos, ele estava escrevendo aquilo que ele mesmo vivenciou. Porque quando Jesus o atraiu, como eu disse, ele já havia cometido muitos erros, havia matado muitas pessoas, mas quando Jesus o atraiu, naquele momento ele experimentou da graça irresistível e não tinha mais lugar para acusação na mente de Paulo. Não tinha mais lugar para acusação. Você imagina como que pode, Paulo pensando, né? Eu fiz tantas coisas de ruim, mas não há nenhuma condenação. Em outras palavras dizendo, não há nenhuma condenação para mim. Então, quando ele escreveu, ele disse, ó, quem está em Cristo, não há nenhuma condenação. Agora, se a pessoa ela não estiver em Cristo, ela passa pela acusação de Satanás o tempo todo. Está vendo? Você já fez isso. Você fez aquilo. Você não deveria ter feito tal coisa. Ele mesmo laça a pessoa para fazer a vontade dele e ele mesmo acusa. Mas quando a gente está em Cristo Jesus, a gente toma posse do perdão. A gente toma posse da redenção. A gente entende que nós somos redimidos não por mérito, é a graça, o favor imerecido. Paulo entendia exatamente isso. E foi o que ele relatou aqui em Romanos capítulo 8. Que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Ele não falava daquilo que ele sentia. Ele falava daquilo que ele vivia. Paulo não era guiado pelas suas emoções. Ele era conduzido pelas Escrituras. Porque as emoções nos levam à ruína, né? As emoções, elas têm o poder de nos paralisar. A prova disso é crise de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, pessoas que estão totalmente acorrentadas pelas suas emoções. Mas, se elas forem atraídas a Cristo, todas essas enfermidades, elas caem por terra. Porque elas passam a entender que existe alguém que a ama do jeito que ela é, e não importa o que ela fez, o que ela viveu. Jesus a ama e Jesus a purifica, Jesus a transforma e deixa do jeitinho que ele quer. Porque foi isso que o apóstolo Paulo viveu. Ele tinha tudo para ficar com síndrome do pânico, crise de ansiedade, depressão, depois de tudo que ele viveu. Se a acusação tivesse sobre a mente dele, ele ia viver encarcerado. Mas Paulo era livre, porque ele foi liberto pelo sangue do Cordeiro. Vá comigo, por favor, em Romanos 5,15. Romanos 5,15. Mas o dom gratuito também não é como a transgressão. Porque se pela transgressão de um morreram muitos, muito mais abundou a graça de Deus para os muitos e o dom pela graça de um homem, Jesus Cristo. E não foi assim o dom como transgressão, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só transgressão, mas a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas transgressões para justificação. Então o pecado ele entrou através de quem? De Adão e Eva. Por um só homem o pecado entrou.
e por Jesus Cristo, por muitas transgressões. De quem eram essas transgressões? Minha e sua. De muitas transgressões veio a transformação através de Jesus Cristo, pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Veio a reconciliação do homem com Deus. O Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados. Adão, ele trouxe morte para nós pelo pecado dele. Algumas pessoas até questionam, né? Como que pode? Adão errou e eu sou culpada por aquilo que ele fez. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Quando ele comeu daquele fruto, automaticamente ele sentenciou o homem à morte eterna. E Jesus, ele veio para poder trazer essa reconciliação. E a gente precisa entender que essa reconciliação, ela veio pelo amor de Deus, não pelo nosso amor. Que nós somos incapazes de amar a Deus. Ele que nos ama. Nós somos incapazes de escolher a Deus. Ele é que nos escolheu. Às vezes você pensa assim, mas eu sou tão errada, eu faço tanta coisa errada. Ou outras pessoas pensam, não, o Senhor me escolheu porque eu já tinha ali o dom, eu ajudava todo mundo, eu dividia tudo que eu tenho com as pessoas ao meu redor. Isso não tem nada a ver com a escolha de Deus. Porque a gente é transgressor por causa do pecado de Adão e Eva. E Ele simplesmente nos escolheu. Um Deus tão grande escolheu que a gente fosse a habitação dEle. Isso é maravilhoso. Quando a gente para pensar o quanto um Deus tão grande nos escolheu para ser a habitação dEle, você fala, como pode? Sentado no trono de glória, majestade, olhou para mim antes do ventre da minha mãe e me escolheu para ser morada dEle. Isso é muito tremendo. Mas às vezes as situações adversas da vida quer roubar a alegria da salvação. Quer roubar aquilo que Deus fez por nós e aquilo que Deus quer fazer na vida daqueles que ainda não o conhecem. Olha, nós estamos vivendo um tempo muito difícil, que é o tempo de pandemia, né? Isolamento, que agora não tem tanto isolamento como no início. No início foi mais difícil do que agora, porque nós perdemos o direito de ir e vir. E ainda assim está sendo muito difícil, porque nós estamos perdendo muitas pessoas que nós amamos. Às vezes não é nem pessoas da nossa família, mas um vizinho, um conhecido, que um dia te deu um bom dia, boa tarde, você recebe a notícia que ele veio a falecer por conta da Covid. E esse tempo é um tempo muito difícil, mas daqui para frente não vai melhorar, porque é a Bíblia se cumprindo. Quanto mais se aproximar da vinda do Senhor Jesus, mais difícil vai ficar a situação. A gente pode contemplar que a Covid-19 foi algo que abrangeu o mundo inteiro. Não foi uma nação, foram todas as nações. E a gente sabe que está escrito na Bíblia que viriam as pestilências, que seriam um dos sinais da vinda do Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus também falou que quando acontecessem essas coisas, não era para a gente se entristecer, era para a gente se alegrar. Como assim eu vou me alegrar por alguém que está morrendo? Não, você vai se alegrar porque o seu Jesus está voltando. Essa é a diferença. Não é você receber a notícia de alguém que morreu e você se alegrar, mas você ter a certeza de que os sinais estão se cumprindo e a qualquer momento a trombeta ela vai soar. E Jesus ele vai vir buscar a sua igreja. Essa era a certeza do apóstolo Paulo. Esse era o objetivo do apóstolo Paulo. Essa era a meta do apóstolo Paulo. Ele não tinha outro objetivo, ele não tinha outra meta. O ideal dele era se encontrar com Cristo. E nesse período de isolamento social, muitas pessoas elas chegaram ao desespero. Porque quando você não tem Cristo, o desespero toma conta do seu coração. Quando a pessoa realmente está em Cristo, ela descansa. Mas quando ela não está em Cristo, ela se desespera. Mas nós precisamos ter o consolo de que a nossa casa, a nossa morada não é aqui. Nós somos cidadãos dos céus.
E você não é um cidadão do céu porque simplesmente você escolheu. O Senhor escolheu você para morar na casa dele. Não é assim na sua casa, não só entra quem você quer. Não é assim? Você abre a sua casa para todos os seus vizinhos? Você abre a porta e fala, senta aí no sofá, vou fazer o almoço para todo mundo. Não, só vão pessoas específicas na sua casa. Mesma coisa é na morada do Altíssimo. Ele escolheu cada pessoa que vai habitar nessa morada. Tudo isso daqui vai passar. E é esse o nosso consolo. Esse era o consolo do apóstolo Paulo. Vamos ver aqui 5:21. Para que assim, como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Para a vida eterna. Imagina, você consegue parar para meditar? Eternamente. É como se te convidassem para ir para um lugar paradisíaco e falassem, você pode morar aqui, com tudo pago, você não vai ter despesa de nada, não tenha preocupação com nada, mas isso nem se compara com a eternidade. Porque num lugar paradisíaco, de repente, seu telefone pode tocar, não é assim quando você está de férias? Telefone toca, má notícia chega, situações adversas acontecem, mas na Nova Jerusalém, você vai receber um novo corpo, que depois a gente vai estar falando sobre isso. E lá não vai ter lugar para ansiedade, lá não vai ter lugar para preocupação, lá não vai ter lugar para tristeza. Porque enquanto a gente estiver aqui, a gente ainda vai chorar muito. Mas lá não. Então aqui está dizendo, eternamente, pela morte entrou e pela graça o Senhor nos alcançou para estarmos com Ele eternamente. E essa é a nossa alegria, essa é a nossa esperança. Vá comigo, por favor, em Romanos 8:16. O mesmo Espírito dá testemunho com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Essa palavra ela é muito tremenda. Tem pessoas que não têm certeza da sua salvação. Nesse período de isolamento eu pude perceber isso. Quantos irmãos ficaram com tanto medo, mas tanto medo de morrer. Era receita de chazinho para cá, receita de chazinho para lá. Não, fulano tomou tal coisa, foi aquele desespero. Eu vi muitos irmãos desesperados. Não vamos subestimar esse vírus, porque realmente ele é muito forte. Eu pude vivenciar isso. Ele é muito forte, ele é mortal. Mas quando a gente realmente está em Cristo, nós não tememos a morte. Quando a gente está em Cristo, a gente não pensa no amanhã, como diz a palavra de Deus. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque cada dia já basta o seu mal. Nós temos que pensar no hoje. Quem eu sou diante de Deus hoje? Como eu vou me deitar para dormir hoje? Como que eu estou saindo para trabalhar hoje? Porque eu posso sair e não voltar. Essa tem que ser a nossa preocupação. O Espírito de Deus tem que testificar com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Como diz a palavra de Deus que o verdadeiro amor lança fora todo medo, está falando do medo de não ser salvo. Nós temos que ter a certeza da nossa salvação. Você não pode ficar em dúvida se você é salvo ou não, porque a redenção é algo permanente. Quando eu penso nessa palavra permanente, eu fico maravilhada. Não é algo que você tem hoje e que você perde amanhã. É algo permanente. Agora, se você ficar oscilando, duvidando, se você não sente o Espírito de Deus testificar com o teu espírito que você é salvo, aí você tem que ficar com medo mesmo. Aí você tem que ficar atemorizado mesmo.
Mas se o Espírito de Deus testifica com o teu espírito que você é salvo, você vive a cada dia como se fosse o último. Você tem alegria em viver. E quando vem as situações adversas, você sabe que é para o seu bem, como a gente vai ler lá na frente. Mas tem que testificar. Se tem dúvida no seu coração, tem algo de errado. Tem pessoas hoje que estão indo à igreja porque elas estão simpatizando com o Evangelho. Eu tenho exemplos assim muito perto de mim, de pessoas que vão à igreja, mas continuam bebendo, continuam na fornicação, continuam com o marido do que não é dela, igual a mulher samaritana. Isso não é nascer de novo. Tem pessoas que falam, não, eu vou porque eu quero a minha vitória, eu quero alcançar aquilo que meu coração deseja. Não, eu vou à igreja porque eu sei que eu tenho que estar lá. Não, você não tem que ir à igreja, você tem que ser igreja. Essa é a diferença. Igreja é santificada. Igreja não tem prazer no pecado. Igreja nasce de novo. Como que pode? Você fala, não, eu estou indo na igreja. Eu falo, estou indo na igreja. Estou indo na igreja. Mas e a escola? A escola continua. Estou indo na igreja, mas eu tenho que passar no barzinho para poder tomar minha cachaça. Eu estou indo na igreja, mas eu estou carente, eu não posso ficar sozinha. Eu tenho que ter alguém do meu lado. Isso não é ser igreja, é ir à igreja. E Jesus, ele vem buscar a igreja. Ele não vem buscar simpatizantes do Evangelho. Ele vem buscar uma noiva pura, uma noiva imaculada. Era isso que o apóstolo Paulo defendia. E uma noiva que sofre. Assim como no casamento a gente passa por situações adversas, é por isso que Jesus, ele compara a união de Cristo com a igreja, com a união do homem e da mulher. Que ele fala que o marido tem que dar a vida pela mulher como Cristo deu a vida pela sua igreja. É uma comparação muito séria. Assim como você sofre nos relacionamentos, no relacionamento com Cristo a gente também sofre, mas com uma diferença. Todos os outros relacionamentos são com pessoas falhas. Mas o relacionamento com Cristo, ele é santo. É o único relacionamento que não nos prejudica. É o único relacionamento que não quer nada em troca, porque se fosse querer alguma coisa, a gente estava perdido, não tem nada para oferecer. É o único relacionamento que não se cansa de você. Quantos maridos olham no olho da esposa e falam, eu me cansei de você. Jesus nunca vai se cansar de você. Quantos maridos olham para a esposa e falam, não quero mais me relacionar com você. Jesus nunca vai ficar enjoado de se relacionar com você. Pelo contrário, ele te chama, ele te atrai. É diferente do relacionamento que a gente tem com outras pessoas, que a gente tem que fazer uma troca. Com Jesus, não. Diferente do relacionamento de marido e mulher, que a mulher tem que atrair. Jesus não, ele nos atrai. Isso é muito sério, isso é muito maravilhoso. Ele nos atrai, pecadoras, cheia de defeito, e ele fala, eu quero você. Do jeitinho que você é, eu quero você. Mas sofre. Vamos ler aqui no versículo 17. E se os filhos então herdeiros, e herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo, se sofremos juntos, gente, se sofremos juntos, também seremos glorificados juntos. Sofremos com quem? Com Cristo. Nós somos participantes no sofrimento de Cristo. E somente sofrendo com Cristo, nós também seremos glorificados com Ele. Mas tem sofrimento, tem dor, tem choro, tem perda.
Estar em Cristo não é garantia de abundância o tempo todo. É a mesma coisa do que você estar num barco em alto mar. Não é à toa que Paulo falava tanto sobre isso. Sofreu 3 naufrágios, vários açoites. Você entra dentro do barco, não porque você decidiu entrar. Ele te convidou para entrar dentro do barco. Não é assim? Você entra dentro do barco, está tudo muito calmo. Tudo muito calmo. De repente, o tempo começa a fechar. As nuvens escuras começam a aparecer. Aí você pensa, mas estava tudo tão tranquilo, tão calmo, tão na paz. De repente, o tempo fechou. E não é só o tempo fechar. Vem trovão, vem raio, vem tempestade, o mar fica agitado. E você fala, agora já era. Eu não vou conseguir. Está difícil demais. Eu não vou conseguir. E Jesus fala, vai. Vai porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Vai. Vai porque tudo isso vai cooperar para o seu bem. Vai conseguir porque a força vem de mim. Como é falado muitas das vezes aí no mundo, de que há uma força interior, não tem força interior. De que há uma força que tem que ser despertada, não tem força que tem que ser despertada. Ele é a própria força, e é por isso que você não perece. Porque Ele é a própria força. Eu sei que você olha de dentro do barco e você fala assim, não, já era, não vai dar mais. Está difícil, a tempestade, a água está entrando dentro do barco, eu vou afundar. Ele fala, não vai não. Não vai afundar porque o grande eu sou está dentro desse barco. O grande eu sou. Lembra quando os soldados chegaram para poder prender Jesus? Que ele falou, eu sou o que sou. E todos eles caíram por terra. É esse mesmo Jesus que habita em você. Diante dele, todos os seus inimigos têm que estar aos pés de Jesus. Todas as situações adversas ao seu redor estão aos pés de Jesus. Não é aos seus pés. Não é aos meus pés. É aos pés de Jesus. E o que acontece na sua vida só acontece porque Ele permitiu. Não se esqueça disso. Porque às vezes a gente se esquece disso. De que Ele tem o controle da nossa vida. Total controle da nossa vida está nas mãos de Deus. E Ele é quem permite as situações adversas. Porque sem provação não há transformação. A gente só é transformado quando a gente olha assim ao nosso redor e fala, perdi o controle de tudo. Eu não tenho mais o controle de nada. Você fala, não, até aqui eu fiz, eu semeei, eu incentivei, eu fiz a minha parte. O Senhor fala, então agora a glória é minha, não é? Então agora você vai perder o controle de tudo. Aí vem a notícia da enfermidade. Aí vem o marido que amava e não ama mais. Vem aquela prova na faculdade que faz e não passa. Eu tinha tudo para passar. E o Senhor fala, não vai passar. Porque Ele tira o controle da palma das nossas mãos. Porque o nome dEle é que tem que ser glorificado. Isso é estar dentro do barco. Tem hora que dá vontade de sair de dentro do barco, mas você não vai sair de dentro do barco, porque quem te sustenta é a mão forte e poderosa do Senhor. Você até tenta sair, você para de orar, você para de ler a Bíblia, você começa a chorar, a ficar angustiado, e você fala, agora eu não vou conseguir mais. Aí o Senhor vem, quando você vê, o Espírito Santo já está intercedendo através de você com gemidos inexprimíveis. Quando você vê, você já está caminhando de novo. Por quê? Porque o Senhor Jesus falou que aqueles que o Pai me deu, de maneira nenhuma se perderão. Você consegue entender que é de maneira nenhuma? Você pode até dar uma bambeada para lá, para cá. Você fala, agora eu caio. Senhor, não cai não. Porque você é minha.
é exclusiva do Senhor. Não diz a palavra propriedade peculiar. Eu amo falar isso. Peculiar. É só dele e de mais ninguém. Somente dele. E você não tem que entender. Você só tem que esperar. Você não tem que entender. Você tem que esperar e obedecer. Que não é só esperar, né? É esperar e obedecer. Ainda que isso te custe doer na sua alma, porque é aquilo que você não quer abrir mão. Mas, como a vontade de Deus, ela prevalece sempre, ainda que você não queira, Ele tira das suas mãos aquilo que não é dele para a sua vida. Não é você que abre mão. Porque na tua força, você permanece fazendo aquilo que seu coração quer. Mas, pelo amor de Cristo, Ele arranca da sua vida aquilo que não é a vontade dEle para você. Porque Ele é maravilhoso. Vamos ler aqui no versículo 18. Porque eu considero que os sofrimentos deste tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Fala a verdade, quando a gente está no meio do sofrimento, a gente se esquece desse versículo, não se esquece? Porque nós somos seres humanos. Quando a gente está no meio do sofrimento, a gente se esquece dessa promessa. Não se compara com a glória que há de ser revelada. Não se compara. Então não olha para a dor que você está sentindo, para o sofrimento que você está passando. Lembra dessa promessa que não se compara com a glória que há de ser revelada. Não se compara. É doloroso, é difícil. Eu costumo dizer que quando é tempo de chorar, não adianta querer rir. Não adianta. Quando você está passando por um sofrimento, não adianta você querer dar gargalhada, fingir que nada está acontecendo. O sofrimento está ali. E se é tempo de chorar, como diz Eclesiastes, que é tempo para todas as coisas, se é tempo de chorar, então chora nos pés do Senhor. Não fala assim, Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo, eu não merecia passar por isso. Fala, Senhor, está difícil, mas contigo eu consigo. Contigo eu suporto. Com o Senhor eu posso todas as coisas. E se é tempo de chorar, então chora nos pés do Senhor. Porque há uma glória que há de ser revelada para os seus filhos, que é incomparável. Incomparável. Vá comigo, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 4. Quatro, 17. Porque a nossa leve aflição, a qual momentânea, opera por nós um extraordinário peso eterno de glória. Leve e momentânea. Você precisa entender que as aflições que nós passamos aqui nessa terra, ela tem início, meio e fim. Mas um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Tem hora que a gente olha ao nosso redor e fala, Senhor, está durando muito. Senhor, já estou ficando assim cansada. Já estou perdendo as forças. Os meus braços já estão cansados. Mas o Senhor não dá provação sobre-humana que a gente não possa suportar. Porque Ele mesmo te dá força para suportar. E quando você for aprovada, você vai sair dessa situação.
Enquanto você não for aprovada, você vai permanecer nessa situação. Porque o Senhor não coloca ninguém na prova para reprovar. É para aprovar. E a prova não é porque você merece. Você não passa situações da sua vida porque você merece. Você não passa situações da sua vida porque você fez algo de errado. Isso aí é tentação da carne. Agora, a provação é o Senhor que traz até você. Você não pede para passar, Ele simplesmente te coloca lá. Você não pede, Ele te coloca. Porque isso vai produzir um peso de glória na sua vida. Em Hebreus não está escrito que Jesus é a manifestação da glória de Deus. O que a aprovação faz? Ela gera Cristo em nós. Ela coloca amor, coloca bondade, coloca perseverança, coloca fé, experiência, paciência, porque querendo ou não você tem que ser paciente, porque Deus não te deixa fazer nada. Você não é paciente porque você quer ser paciente. Ele faz com que você fique numa situação que você não tem como não ser paciente. É desse jeito. Eles colocam ali e você fica assim, ó, ou eu sou paciente, ou eu sou paciente. Não tem para onde correr. Eu não tenho o que fazer. Você até tenta, mexe um pauzinho dali, outro daqui, tenta fazer alguma coisa, né? Mas não dá certo. Porque ele fala, quem te colocou foi eu, só vai sair quando eu quiser. Do jeito que eu quiser, para o meu nome ser glorificado. É desse jeito, gente, não dá para correr. Não dá para fugir. Cristão é assim. Isso é cristianismo. O que eles pregam aí fora é água com açúcar. Cristianismo é isso. É você renunciar aqui para você herdar lá na eternidade. Não é tesouros da terra, são tesouros do céu. E como que vem esses tesouros? Através da dor. Eu estava lá em casa pensando nas dores de parto. Eu falei, Senhor, é exatamente assim. Você sente a contração, você sente aquela dor. Quem teve filho de parto normal sabe o que eu estou falando. Sente aquela dor, mas a sua expectativa é pelo quê? De ver a criança. Você não fica falando, sai logo de dentro de mim. Né? Você fica naquele anseio de ver aquele rostinho. É exatamente assim o cristão. Ele fica no anseio de encontrar o noivo, de encontrar Cristo. Ele sabe que a dor que ele está enfrentando naquele momento está produzindo um peso de glória em sua vida e fazendo ele conhecer aquele a quem o atraiu. Por que os relacionamentos não são assim? Você se relaciona com alguém, conhece aquela pessoa e você vai conhecendo a cada dia, não é assim? Mesma coisa é com Cristo, mas a diferença é que tem muita dor de parto, muita dor de parto. É muito filho ainda que a gente ainda vai gerar. A gente ainda tem muito que dar à luz até Jesus voltar. E não adianta, não tem ligadura. Não tem ligadura nesse relacionamento. Né? Aqui na terra a gente até resolve, igual eu resolvi dar uma cortada na trompa, mas o relacionamento com Cristo é gerando. Isso é um relacionamento frutífero, produtivo. Vá comigo, por favor, em Romanos 8, 22. Porque nós sabemos que toda a criação geme, unissono sofre dores de parto até agora. A criação está fazendo o que agora nesse momento, gente? Nos 4 cantos dessa terra, gemendo, porque a pandemia ela não escolhe classe social, não escolhe idade.
pessoas que têm muito recurso não conseguiram se livrar dessa situação. A criação está gemendo, porque estão vendo a morte bater a porta, e automaticamente, por não ter Cristo, se desesperam com a morte, porque quem não tem Cristo tem muito medo de morrer. Muito medo de morrer. Então a criação, ela está gemendo nesse momento, sentindo dor de parto, mas com uma diferença de nós, que nós sentimos dores de parto, mas crendo na esperança que é Cristo. Eles não têm esperança. A esperança do mundo está nos médicos, está nos remédios. A esperança do mundo é uma expectativa daquilo que pode se frustrar. Mas a nossa esperança, ela não se frustra. A nossa esperança, ela não perece. A nossa esperança não tem como cometer erro. Mas o mundo se desespera, porque não sabe como sair dessa situação. E está escrito aqui, no versículo 23. 22, né? 23. E não só ela, mas nós mesmos que estamos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então a criação geme, desesperada com o que está vivendo, e nós, como filhos de Deus, gememos aguardando a redenção. Então nós também padecemos. O sol nasce para o justo e para o ímpio. Nós também padecemos, mas a diferença do justo para o ímpio é que o justo, ele tem uma esperança eterna. Uma esperança que não se gasta. Uma esperança que não perece. E essa esperança não é porque simplesmente a gente desejou tê-la. Porque a gente decidiu tê-la. Ele coloca pelo amor dele essa esperança em nós. E nós, como cristão, temos que levar essa esperança para aqueles que ainda não a têm. Quando você vê uma pessoa desesperada do seu lado, você tem que falar dessa esperança. Quando ela falar para você assim, poxa, mas você está tão tranquilo com tudo isso que está acontecendo. Aí você vai dizer, é porque eu tenho uma esperança. Ainda que o meu corpo pereça, como diz a palavra, ainda que o homem exterior se corrompa, o homem interior, ele é incorruptível, ele não perece. Não perece. As pessoas estão preocupadas com o corpo, mas elas precisam se preocupar com a alma. Na palavra não diz, não tema, pois aquele que tem o poder de matar, mas tema, pois aquele que tem o poder de lançar no inferno. E você tem que levar essa esperança. Você tem que falar desse Jesus que você tanto espera para outras pessoas. Você não pode ser mais um desesperado. Você não pode ficar atemorizado como o mundo está atemorizado, porque as suas dores de parto é para gerar vida, e as dores de parto do mundo geram morte, porque o salário do pecado é a morte. Você está sentindo a contração, mas você tem a paz que excede todo entendimento. Você não pode se desesperar, você não tem esse direito de se desesperar. Porque quem confia em Deus não se desespera. Não diz a palavra, rasgue os vossos corações, e não as vossas vestes. Tem que desesperar, sair rasgando tudo. Mas é você se quebrantar na presença de Deus. É você se relacionar com Deus. É você ouvir o que Ele tem para te dizer. É você ter tempo para ouvir a voz de Deus. Para que você não venha agir como o mundo. Mas você tem que andar na contramão do mundo. Tem que seguir o sentido inverso.
Se você está se desesperando, você ainda não entendeu o que aconteceu na sua vida. Você ainda não entendeu que a salvação é permanente. Você ainda não entendeu que esse corpo aqui vai ficar, mas você vai receber um corpo glorificado. Esse corpo aqui é perecível mesmo, ele ainda vai padecer muito. Muito. Vá comigo, por favor, em Romanos 8, 24. Porque somos salvos em esperança, mas a esperança que se vê não é esperança como, pois a esperança que o homem vê. Mas se esperamos o que não vemos, então com paciência aguardamos. Nós não podemos ver Cristo, a não ser através das nossas ações. Agora, nesse presente momento, nós não podemos tocar em Cristo. Nós não podemos ver a nossa esperança, mas nós aguardamos essa esperança com paciência. Com paciência. Quantas das vezes a gente pensa, Senhor, eu só podia voltar hoje e acabar logo com tudo isso, que eu não estou aguentando mais. Espera com paciência. Igual quando você está na fila do banco, que querendo ou não você tem que ter paciência para esperar a sua vez. Você não retrocede, você não sai de lá sem o seu objetivo. É esperar com paciência. Porque pode demorar muito, como não pode demorar nada. Nós não sabemos quando o Filho do Homem virá, mas nós temos que ter paciência para esperar. Esperar com paciência no Senhor. Versículo 25. Mas se esperamos o que não vemos, então com paciência aguardamos. Agora você vai comigo para o versículo 33. 33. Quem acusará alguma coisa aos escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem acusará alguma coisa aos escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem justifica o Filho de Deus, que somos nós, é o próprio Deus, não é você. Não é você. O mundo, ele pode te acusar, mas o sangue de Jesus é que te justifica. Você não precisa se defender para ninguém. Você não precisa tomar partido de nada, porque você é justificado pelo sangue do Cordeiro. O mundo, ele pode te acusar daquilo que você foi, isso acontece demais. Lembra quando você fazia isso, isso e isso? Você gostava lá dos pagodes, das bebidas. Lembra, fulano? Eu não acredito que você mudou. Quantas pessoas ouvem isso? Eu não acredito. Bota aí um copinho que ela vai beber. Não, eu sei que você vai. Dança aí, eu sei que você gosta. Você não precisa falar nada. O sangue de Jesus vai falar por você. O sangue de Jesus vai mostrar para o mundo quem você é. O sangue de Jesus é que nos justifica. Não tem acusação. Lembra lá no início, quando a gente leu? Não tem condenação, não tem acusação. Não por você, mas pelo sangue de Jesus. Que nos lava e nos purifica de todo pecado. Você não precisa se defender para ninguém. Você não precisa. Você não precisa bater boca com ninguém. Se você faz isso, você não nasceu de novo. Porque, como eu já ensinei para vocês aqui uma vez, ovelha não se defende. Quem te justifica é o sangue de Jesus. Você não precisa tomar partido de nada. Nada. Deixa que Jesus vai falar por você. Você falou e nada aconteceu. Você brigou e continuaram te acusando.
Aí Jesus fala, Paulo fala, quem tentará acusação? São muitos que vão te acusar. São muitos que vão te julgar. Mas você tem que saber quem você é diante de Deus. Você tem que ter essa certeza de quem você é diante de Deus. Paulo tinha essa certeza. O primeiro tópico que eu coloquei aqui foi isso, certeza. Ele tinha essa certeza e essa segurança. Você tem essa certeza? Você se sente seguro? Ou você fica pensando, não, realmente, eu sou assim mesmo. Isso mesmo que eu sou, o que falam de mim é o que eu sou. Não, realmente, como que Jesus ele vai me amar do jeito que eu sou? Eu tenho muitos defeitos. E Ele não pode me amar do jeito que eu sou. Mas é Ele que te justifica. Ele te ama exatamente assim, do jeito que você é. Exatamente assim. E quando eu falo do jeito que você é, eu não estou falando de pecado consciente. Nós somos pecadores, mas eu não estou falando de pecado consciente, como eu já citei aqui um pouco antes. De você saber que é errado e ainda assim você vai lá e faz. Não é isso que eu estou falando. Você tem que entender que vos é necessário nascer de novo. O que você entende como necessário? É aquilo que é indispensável. Não é aquilo que você pode optar. Se eu quero viver ou não, vos é necessário nascer de novo da água e do Espírito. É necessário descer as águas e necessário ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. Não é algo opcional. O cristão não tem opção. Ou ele é de Cristo, ou ele é de Cristo. Ele não pode retroceder. Ele não tem esse direito. Porque Jesus não permite que ele retroceda. Porque ele está em Cristo. Versículo 34. Quem é o que condenará? É Cristo que morreu? Sim. Que foi ressuscitado, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. É uma intercessão contínua. Mas antes dele interceder, ele morreu e ressuscitou. E se assentou à destra de Deus. E quando ele se assentou à destra de Deus, ele fica continuamente intercedendo ao Pai por mim e por você. Não tem quando você olha assim e fala assim, puxa, não tem ninguém para orar comigo. Queria tanto que tivesse alguém aqui do meu lado para poder orar comigo. Cristo intercede ao Pai por você. Você tem um intercessor diário. Jesus não falha. Ele não dorme. Ele não cochila. Não é aquela pessoa que você manda mensagem na hora que você está precisando de oração e ela não responde naquele momento porque ela está ocupada. Não, Jesus intercede por você o tempo todo. E você precisa entender isso. Que você não está sozinha. Quantas mulheres se sentem sozinhas? Quantas mulheres sentem a falta de alguém do lado para caminhar junto? Você tem Cristo na sua vida e isso é suficiente. Você não tem que se sentir sozinha. Você só se sente sozinha quando não tem Cristo, mas você tem Cristo. E Ele intercede por você. O Santo de Israel intercede por você. E às vezes a gente se esquece disso. De que Cristo intercede por nós o tempo todo. É o tempo todo. O tempo todo. Ele nunca está ocupado para você. Nunca. Às vezes você quer conversar com alguém e aquela pessoa não tem muito tempo para você, mas Cristo nunca está ocupado para você.
Às vezes as pessoas procuram tantas ajudas terrenas e se esquecem de Cristo. A vida de oração fica oscilando. Um dia ora, o outro dia já não ora. Um dia lê a Bíblia, o outro dia já não lê a Bíblia. E é por isso que Cristo intercede por nós. Para que a gente não venha permanecer na nossa zona de conforto. Para que a gente não venha se acomodar com a situação. Para que a gente não venha se acomodar com a frieza espiritual. Com o relacionamento morno. Tem que ser quente. Tem que ser fervoroso. Tem que ter vida com Deus. Porque se você não tiver vida com Deus, você não vai conseguir. Você vai desfalecer. Nós necessitamos de buscar Cristo. Nós necessitamos de passar tempo com Deus, seja onde quer que você esteja. Dentro do ônibus, dentro do carro, aonde quer que você esteja, você necessita, não é preciso, entenda isso. Você necessita passar tempo com Deus. Não se conforme em passar dias sem conversar com Cristo. Não se conforme em orar só quando você está na igreja, ou de manhã quando você acorda, ou de noite quando você vai dormir. Isso não é relacionamento. Quando a gente se relaciona com alguém, a gente quer estar com essa pessoa o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. É esse relacionamento que Cristo ele quer ter comigo e com você. Não um relacionamento superficial. Era assim que o apóstolo Paulo se relacionava com Deus. O tempo todo, constantemente. Versículo 35, Romanos 8, 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por causa de ti somos mortos todos os dias. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. O que nos separa do amor de Deus? Você já parou para pensar, para meditar nesse versículo? Que fala que é o amor de Deus, não é o nosso amor. É o amor de Deus que é perfeito, não o nosso amor que oscila, não o nosso amor que questiona, não o nosso amor que muitas das vezes desacredita, não o nosso amor que teme o amanhã, não o nosso amor que tem medo muitas das vezes do dia a dia. É o amor de Deus. Quem nos separará do amor de Deus? A tribulação. Os momentos difíceis que você enfrenta. Eu estava lá em casa meditando nessa palavra e eu parei para pensar a respeito da tribulação. Às vezes a tribulação que você está enfrentando não foi causada por você. A tribulação ela pode ser causada por uma má escolha de um filho. A tribulação ela pode ser causada por uma atitude errada de alguém. Às vezes nem tem a ver com uma decisão que você tomou, mas você entra no meio daquela tribulação. Mas ela não te separa do amor de Deus. Eu sei que você olha e você fala assim, poxa, que tribulação que eu estou enfrentando. Que dificuldade que eu estou enfrentando, mas o amor de Deus, ele permanece em você. Ele não sai por conta da tribulação. Ele permanece em você. As tribulações da vida, que são muitas, muitas. Qualquer coisa pode te atribular.
Às vezes você sai de casa bem para trabalhar, chega lá no trabalho, uma tribulação. Você está dentro de um ônibus, uma tribulação. Aí você fala, o que eu vim fazer aqui? Estava tudo tão bem. Você está dentro de casa, o telefone toca, uma má notícia, uma tribulação. Mas não te separa do amor de Deus. Ou a angústia, como o pastor falou aqui domingo, né? De angústia. Nós, mulheres, nos angustiamos muito. Porque a gente é muito sentimento, né? O homem é mais razão. Nós, mulheres, somos mais emoção. E a gente, muitas das vezes, se angustia o tempo todo. E quando você se sente angustiado, o Senhor não olha lá do trono e fala assim, ai, não acredito que você está se angustiando de novo. Não, Ele entende. Ele entende. Porque Ele te conhece. Não é pecado se angustiar. Não é pecado você ficar aflita. Não é pecado você se angustiar com a situação de alguém, ou até mesmo de dentro da sua própria casa. Isso não te separa do amor de Deus. A angústia não te separa do amor de Deus. Eu estava pensando no Coliseu de Roma, quando Nero mandava os cristãos serem devorados por leão. Imagina o desespero daquelas pessoas, sabendo que a qualquer momento elas iam ser devoradas por leões. Mas elas se angustiavam, mas não negavam a sua fé. Não negavam a sua fé, porque o amor de Deus estava dentro delas. Mulheres com filhinhos de colo, entrava ali na arena, o leão vinha, devorava o filho, devorava ela. Homens que foram queimados vivos. Podia ter angústia, mas desespero não. Porque o amor de Deus estava dentro deles. A gente pode até se angustiar pela situação que alguém tão pertinho de nós está enfrentando. Mas isso não nos separa do amor de Deus. Enquanto a gente estiver aqui nessa terra, a gente ainda vai passar por muitas angústias. Muitas angústias. Mas isso não nos separa do amor de Deus. Ou a perseguição, falando de perseguição. Aqui no Brasil, a gente não passa por perseguição física, né? Vamos dizer que a perseguição aqui é emocional. É mais para poder abalar a nossa estrutura, a nossa mente. Mas a perseguição lá fora é uma perseguição física, né? As mulheres morrem, as mulheres são violentadas, as mulheres são surradas pelos seus maridos por causa da sua fé, pastores são queimados vivos. Então aqui a gente também passa por perseguição, mas não de maneira tão intensa como é nos outros países, a qual o evangelho não é permitido, porque aqui no Brasil o evangelho é permitido. Mas aqui a gente passa por perseguição emocional, que não é pior e nem menor do que eles enfrentam, porque a cada um Deus dá segundo aquilo que pode suportar. Nos ajuda, Senhor, a se render à sua vontade, porque é tão difícil, é uma luta, Senhor, carne e espírito, porque a nossa carne, ela se inclina para as nossas emoções, Senhor, é muito difícil, mas contigo, Senhor, a gente consegue. Deus, nós nos rendemos ao seu amor nessa noite. Nos rendemos à sua vontade nessa noite. Estamos cansadas, Senhor, de lutar. Estamos cansadas, Senhor, de nadar e morrer na praia. Estamos cansadas de afundar. Senhor, nós necessitamos andar sobre as águas. Muitas são as situações, Senhor, que têm afligido as suas filhas, que têm trazido tristeza para os seus corações. Muitas são as situações, Senhor, que têm trazido dor na alma. Mas o Senhor nos trouxe aqui nessa noite
para trazer um refrigério para a nossa alma, para trazer um bálsamo para o nosso coração. Ah, Senhor, nós necessitamos desse bálsamo. Nós necessitamos do alento do Senhor nas nossas vidas. Meu Deus, quantas entraram por essas portas cansadas, abatidas e sobrecarregadas. Quantas mulheres chegaram aqui nessa noite se arrastando, Senhor. Muitas até pensaram: ah, eu não vou mais. Eu não vou mais, eu estou cansada, está tudo tão difícil. Mas o Senhor as trouxe. Porque a tua vontade, ela é soberana. Ela prevalece sempre, Senhor. Então eu te peço, dá força ao cansado. Consola aquela que está com o coração aflito e contrito. Senhor, dá a certeza de que o Senhor está todos os dias conosco até a consumação dos séculos. Tira a ansiedade pelo dia de amanhã. E faça, Senhor, essa mulher viver o hoje. Viver o agora. Viver a tua presença. Vivenciar a tua presença nesse dia, Senhor. Deus vivo, que o teu Espírito Santo interceda com gemidos inexprimíveis, Senhor. Joga por terra toda incredulidade. Joga por terra toda falta de fé. Joga por terra, Senhor, toda falta de esperança. Joga por terra o medo, Senhor. Joga por terra o medo, Senhor. Joga por terra a prostração. Essa mulher que está prostrada e o Senhor requerendo uma atitude dela. Joga por terra toda a prostração, Senhor. O Senhor não veio buscar uma igreja prostrada. O Senhor vem buscar uma igreja que caminha na tua presença. Tira toda a inconstância. Tira, Senhor, toda a frieza espiritual. Essa mulher que não estava conseguindo orar mais, Senhor, que teu Espírito Santo ore através dela a partir de hoje. Essa mulher que não dormia mais, Senhor, que ela só perca noites de sono se for para passar madrugadas na tua presença. Tira toda insônia, Senhor. Tira toda insônia, Senhor. Todo cansaço da mente. Renovei as vossas mentes pelo Espírito Santo, para que conheças qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Deus, renova essa mente cansada. Renova essa mente cansada. Senhor, essa mulher que ainda sofre hoje por perdas do passado, que ela viva algo novo daqui para frente. As coisas velhas passaram, tudo novo se fez. Senhor, derrama algo novo. Faz de nós odres novos para receber vinho novo. Não tem como colocar vinho novo em odre velho, furado, Senhor, com o couro gasto. Mas é vinho novo em odres novos. Faça de nós odres novos, Senhor. Venha quebrantar os nossos corações nessa noite. Essa mulher que chorava só de desespero. Essa mulher que chorava só de desespero, que passe a chorar aos seus pés, pela presença do teu Espírito. Quebranta, Senhor. Quebranta corações aqui nessa noite. Nós necessitamos de Ti, Deus.
necessitamos da tua cura. Necessitamos da tua cura na alma. Cura a alma dessa mulher, Senhor. Cura a alma dessa mulher que tem feridas abertas de rejeição. Cura a alma dessa mulher que não se sente amada porque foi rejeitada, Senhor. Cura a alma. Que ela experimente do teu abraço, do teu afago, do teu amor. Que nenhuma de nós saia daqui da mesma forma que nós entramos, mas que saiamos curadas pelo poder do teu Espírito. Curadas pelo poder do teu Espírito. Toca, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés. Essa mulher que entrou aqui com dor física, que ela saia daqui curada, Senhor. Porque Tu és o mesmo hoje, sempre há de ser. Tu és o mesmo, Senhor, ainda cura. Senhor, não é porque nós somos uma igreja reformada que nós não acreditamos na cura, porque a cura está na Tua palavra. Nós cremos na Tua palavra. Nós cremos na Tua palavra. E aonde o Senhor está, a cura, a libertação, a transformação. Ah, Senhor, que essa mulher que entrou por essas portas triste, a Tua palavra diz que na Tua presença até a tristeza salta de alegria, Senhor. Derrama da Tua alegria, Senhor. Derrama do gozo do Teu Espírito. Nós estamos aqui, Senhor, não porque precisamos, mas porque necessitamos de Ti. Então, Espírito Santo, venha nos tocar, venha gerar fruto em nós. Espírito Santo, muda a nossa maneira de falar. Se essa mulher brigava, que ela não brigue mais. Se ela discutia, que ela não discuta mais. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo novo se fez. Faça nova, Senhor, todas as coisas. Muda a nossa maneira de agir. Para aqueles que estão ao nosso redor, vejam Cristo em nós. Cristo em nós. Cristo em nós. Cristo em nós. Venha forjar o nosso caráter, Deus. Venha forjar o nosso caráter. Espírito Santo, venha nos regenerar a cada dia. O Espírito não é aquele que move, é aquele que habita. O Espírito, Ele não quer te mover, Ele quer habitar em você. Ele gera fruto, e fruto que permanece. Aleluia. Glória e honra a Ti, Senhor. Tu és maravilhoso, Tu és tremendo, absoluto, incomparável. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Glória a Deus. Tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Pode passar,
teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Hoje eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Oh, 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 oh. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã
Aleluia. O nosso socorro bem presente na hora da angústia e da tribulação. Deus, Ele é maravilhoso, né? Ele é tremendo e Ele é absoluto. E Ele está aqui nesse lugar. E eu tenho certeza que, assim como o Senhor nos tocou aqui nesse lugar, Ele vai tocar a vida de cada pessoa que vai ouvir essa mensagem. Porque o Espírito Santo de Deus, Ele move corações em favor do Pai. Então, eu creio no poder do Espírito que alcança corações nos 4 cantos dessa terra. Glória a Deus por isso. Deus é maravilhoso. Amém? Glória a Deus, aleluia. Meninas, amo vocês. Foi um prazer revê-las. Que o Senhor abençoe vocês profundamente essa semana, em nome de Jesus. Compartilhe essa mensagem e curta esse vídeo.